estabilidade na mordida aberta. É uma coisa que realmente incomoda. Não tem nada mais chato do que você tratar um paciente. Tratar a mordida aberta já não é fácil. É um tratamento difícil, principalmente porque a razão do paciente ter uma mordida aberta são vários fatores. Então você trata com dificuldade. Todo paciente que usa aparelho, tanto ortopédico quanto ortodôntico, ele não quer refazer o tratamento. E vocês sabem que todos os pacientes, eles ficam o tempo todo querendo que você faça milagre com o tempo de tratamento, é justamente porque tratar não é gostosinho, não é igual andar de roda gigante, né, gente? Porque o problema da recidiva da mordida aberta, eu garanto que todo mundo tem. Inclusive nos tratamentos cirúrgicos, tá? Eu vejo que muito tratamento ortocirúrgico que a gente faz, manda o paciente para cirurgia ortognática e aí a hora que você percebe, depois de finalizar o caso, depois de 6 meses, 1 ano, a tal da mordida aberta tá lá aberta de novo. A mordida aberta, ela tem vários fatores, mas nós vamos pegar firme agora em 2 situações. Os problemas que são dentoalveolares e os problemas que são esqueléticos. Quando nós temos essa mordida aberta dentoalveolar, geralmente está associada a hábitos deletérios como dedo, chupeta, postura de língua e respiração. Tio Hélio, mas postura de língua é um hábito? Às vezes a pessoa tem o hábito de deixar a língua entre os dentes, sim, mal posturada. Aí a respiração é praticamente tudo numa criança em desenvolvimento. Então o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, desse problema dentoalveolar, esse problema dentoalveolar é o mais simples de ter estabilidade. Você fechou a mordida aberta e o problema era dentoalveolar, ele é bem simples de manter essa mordida aberta fechada, é bem simples de você trazer estabilidade para o caso. Agora é lógico, e se o problema, tio Hélio, for esquelético? Bom, gente, aí se o problema for esquelético, tanto é mais difícil de tratar, quanto é mais difícil para manter estável, tá bom? Deixa eu contar, vou falar uma frase aí que vocês nunca mais vão esquecer disso, tá? O problema é esquelético não só porque o paciente estava condenado geneticamente ou hereditariamente a ter um problema esquelético. Não é só por isso. Gente, isso aqui é igualzinho àquela pessoa que tem uma predisposição a ter, por exemplo, um câncer e ela pode passar a vida inteira sem nunca ter tido um câncer de pulmão. Só que aí ela resolveu fumar. Então, o ambiente, os estímulos externos vão corroborar ou vão potencializar um problema que essa pessoa já ia ter. Então, os problemas esqueléticos, além de serem mais complicados de tratar, eles são problemas que são mais difíceis de você manter estável. Muitos pacientes, como eu falei, cirúrgicos, você manda para cirurgia e depois pode recidivar. Esse é o paciente mais problemático. Mas ele não é que ele é problemático, né? Ele já tem um problema e de repente nós não conseguimos entender o motivo pelo qual aquele problema aconteceu ou aquele problema piorou, potencializou, e aí a gente não tira a causa do problema e aí esse paciente vai recidivar mesmo. E escuta aqui, não tem nada mais chato no planeta Terra do que um paciente ser submetido a uma cirurgia ortognática, por ir lá para o hospital, tomar anestesia geral, fazer o procedimento da ortognática, ficar naquele período de convalescência e depois você finalizar o caso e depois ele voltar com a recidiva. Você não sabe onde enfiar a cara. Eu tô falando isso que já aconteceu comigo, tá bom? Bom, turminha, por isso é interessante que a gente tenha conhecimento. Então, turma, o mais importante é o seguinte, quando você não tem clareza, principalmente dos fatores etiológicos da mordida aberta, você não consegue manter estabilidade. Esquece aquele negócio de que contenção, esquece agora, contenção não é só contenção fixa inferior 3,3 e placa de Hawley superior. Não existe mesmo. Gente, a contenção ela tem que ser planejada juntamente com o planejamento ortodôntico. No primeiro dia que você planejou o tratamento do paciente, fez lá o planejamento, imaginou o que vai ser a mecânica, explicou para o paciente, você tem que ter anotado o planejamento da sua contenção. Então, é o seguinte, vamos lá. Daqueles problemas que eu acabei de falar, que são os problemas esqueléticos ou dentoalveolares, nós temos problemas provocados pela função e problemas de crescimento. Os problemas de crescimento, como eu falei, podem ser potencializados pela função errada. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, os problemas funcionais são mais fáceis de corrigir ou não? E os problemas de crescimento? Os problemas de herança de forma, aquele paciente que tem os pais ou o tio que tem uma mandíbula muito grande ou tem uma mordida muito aberta. É óbvio, gente, que os problemas funcionais são muito mais tranquilos da gente
melhorar. E dos problemas funcionais. Então olha que eu estou indo passo a passo. Problema funcional que você consegue melhorar. Presta atenção. Número 1, respiração. Eu consigo também, eu consigo auxiliar na respiração dos meus pacientes? Claro que sim. E tem 2 tipos de respiração, a nasal e a bucal. Só que o que acontece? Quando você coloca, quando de repente o seu paciente tem uma respiração que não está muito legal, que não é exclusivamente nasal, esse paciente, quando você encaminha ele para o médico, quando você encaminha ele para o otorrino, por exemplo, ele faz um tratamento. Só que ele tinha um hábito de respirar pela boca tão persistente que ele continua respirando pela boca, mesmo estando agora com a passagem de ar pelo nariz 100% perfeita, mas ele continua com o mau hábito. Tem também a deglutição, claro, e alguns hábitos deletérios. Porque é que a respiração é uma coisa que a gente precisa cuidar, mesmo os pacientes que terminaram o tratamento com a gente, tinham uma mordida aberta, eles terminaram o tratamento com a gente e a gente tem que cuidar da respiração desse paciente, da respiração desse paciente, porque senão vai recidivar. Segundo as teorias de Moss, olha que bacana isso, cara, eu fico fã. E isso, gente, não tem só a ver com ortodontia, com ortopedia. Isso é desenvolvimento craniofacial. Se o paciente não tem a matriz funcional, que é a língua dele, no palato, ele não desenvolve transversalmente o palato dele. E a língua, ela tem uma posição. Eu vou projetar um negócio aqui para vocês vão achar super bacana. Inclusive, já respondendo uma pergunta que todo mundo faz, que é assim: Hélio, eu posso colocar esporão como contenção para o meu paciente? Olha isso aqui, turminha. Um artigo que eu sempre falo desse artigo, que é um artigo da professora Flávia Artesi. E claro, outros autores aqui, colaboradores e tudo mais. Esse artigo aqui, gente, ele mostra a posição da língua que alguns pacientes têm. Então, se você está pensando que o seu paciente tem mordida aberta só porque ele tem a língua para frente, você está enganado. Isso não existe. O paciente não tem, aliás, todos os pacientes têm posições diferentes da língua. E aí você tem que descobrir onde que é o posicionamento da língua dele para você colocar a contenção. O melhor posicionamento da língua é quando a língua está alta, acomodada com seu dorso no palato e a ponta da língua está próximo da papila incisiva, sem tocar nos incisivos. Se o paciente tem a língua no céu da boca, no palato, e a pontinha da língua está ali na região da papila, e ela não está tocando em repouso nos incisivos, esse paciente não tem motivo nenhum de recidivar. Você sabe por quê? Só da língua estar no palato do paciente significa que ele respira bem pelo nariz. Eu quero que você faça um teste aí que vocês vão ver. Põe a língua no céu da boca agora e tenta respirar pela boca. Você não consegue. Você só vai conseguir com a língua no palato, tocando no seu palato inteiro, você só vai conseguir respirar pelo nariz. Então, se o paciente tem um posicionamento bom de língua, ele está respirando pelo nariz. Tio Hélio, como é que eu sei que ele tem um posicionamento bom de língua? Agora vocês vão entender nas próximas imagens. Vocês estão percebendo que os incisivos superiores dessa imagem do artigo da professora Flávia Artesi, os incisivos superiores eles estão vestibularizados e eles estão com diastemas. Gente, e a mordida está levemente aberta. Onde que vocês acham que está a língua desse paciente? Então eu vou explicar para vocês que o posicionamento dos dentes está nos dando uma pista de onde a língua está. Os incisivos superiores estão protruídos? Estão. A língua então está na palatina deles. Chegou a criar diastema. Chegou a criar diastema. A língua está na palatina dos incisivos superiores. Ah, mas parece que os inferiores, eles não conseguiram erupcionar. Vocês se lembram que na curva de Spee, a grande maioria dos pacientes tem uma curva de Spee excessiva, onde o incisivo inferior está mais alto do que os dentes posteriores. É justamente por isso que a gente fica fazendo curva reversa nos nossos fios dos aparelhos ortodônticos. Nós temos os incisivos inferiores, na grande maioria das vezes, instruídos. Vocês estão vendo que nesse paciente aqui não instruiu. Você sabe por quê? Porque a língua está na palatina do superior, causando essa protrusão, os diastemas e impedindo o incisivo inferior de erupcionar. Então quer dizer que, na verdade, eu não tenho que ficar olhando na boca, procurando a língua, eu tenho que olhar o dente, que o dente me dá a pista para eu saber onde é que está a língua. Isso, criatura! E você sabe por que é assim? Porque normalmente a gente não consegue ver a língua do paciente. Eu vou mostrar um caso clínico aqui, vocês vão
Vocês vão entender que dá, em alguns casos dá pra gente ver a língua, mas na grande maioria não dá. Então você tem que ver o sinal clínico que a língua está provocando na boquinha do paciente. Vou colocar um outro caso aqui, uma outra foto também do artigo, e vocês vão dizer pra mim onde é que tá essa língua. Vamos brincar assim, porque vocês vão treinando já, ó. Olha essa imagem, os incisivos superiores estão protruídos, criaram ali um diastema, criou-se um diastema, e essa língua, ela está muito mais horizontalizada do que na fotografia anterior. Quando nós temos uma língua que está, olha lá, ó, no meio dos dentes, horizontalizada, nós começamos a perceber que os superiores começam a inclinar para vestibular, o inferior começa a inclinar para vestibular também, e essa língua está no meio dos dentes. Qual a contenção que eu preciso colocar num paciente como esse? Melhor ainda, tem muita gente que gosta de usar os esporões, né? E aí o pessoal pergunta assim, onde é que eu coloco esporão? No incisivo inferior, no superior ou nos dois? Cara, você coloca o esporão nos dentes que estiverem vestibularizados, porque com certeza a língua está empurrando aquele dente que está vestibularizado. Você sabe por quê que a língua está empurrando o dente que está vestibularizado? E por que ele vai para frente? Porque a pressão interna está maior do que a pressão do lábio. A língua e o lábio, eles funcionam como se fosse o pão do hambúrguer. E o hambúrguer é o dente. O dente tem que ter um equilíbrio. O dente do nosso paciente, ele tem que estar entre a língua pressionando por lingual e o lábio pressionando por vestibular. Esse aparelho aqui com grade, ele tem uma função, tá bom? Nós poderíamos, por exemplo, utilizar aqui uma contenção dessa forma com grade. Sabe qual paciente que vai usar isso durante o dia? Nenhum. Então não se iluda não. Você tem que colocar isso aqui para o paciente dormir. Hélio, mas espera aí. Dormindo ele não fica empurrando a língua nos dentes, às vezes fica assim. E outra, você deveria utilizar um aparelho para educar a língua do paciente durante o tratamento e depois. Não adianta brigar com a língua, você tem que colocar algo que essa língua, ela entenda que o posicionamento dela é em outro lugar. Então o aparelho que normalmente eu costumo utilizar é esse aparelho aqui, e como eu falei, o pessoal do curso de ortopedia já tá craque nisso. É claro que vocês não estão conseguindo enxergar o aparelho direitinho aí, porque o paciente está com a boca aberta, mas eu fiz questão de tirar essa foto com o paciente com a boca aberta, porque nós temos um local aqui. Vocês estão conseguindo ver uma gradezinha aí no aparelho, não tá? Todo mundo está conseguindo ver uma grade? Pois é, essa gradezinha que vocês estão enxergando aí, logo, imediatamente atrás dela, tem um furinho, tem uma região entre a grade e o acrílico, tem um espaço. Esse espaço coincide mais ou menos com a nossa papila incisiva. Essa gradezinha que você está vendo, ela chama-se barra ondulada. Essa gradezinha é a barra ondulada superior. Nós temos aqui uma barra ondulada que você pode colocar superior e inferior. Os aparelhos ortopédicos funcionais da filosofia da doutora Vilma Simões, que hoje se tornou uma especialidade, lógico, né? Uma especialidade simplesmente fantástica. Esses aparelhos, eles têm todo um estudo bem diferenciado por trás de cada detalhe. Então, quando a gente fala assim, olha, essa barra ondulada, ela tem um tamanho e tal, não é à toa. Esse tamanho mesodistal dela é justamente para quê? Não é para incomodar a língua, não é para machucar a língua, é para a língua sentir confortável e sendo direcionada para o local onde ela tem que ficar. Eu uso muito esses aparelhos aqui, gente, para os meus pacientes que eu fechei a mordida aberta e eu cheguei à conclusão de que esse paciente ainda não tem uma língua que está muito educada e ele vai recidivar. Então eu peço para esse paciente utilizar esse aparelho para dormir. Por que eu peço para ele usar esse aparelho para dormir? Você pode ter certeza absoluta que durante a noite ele vai colocar a língua dele, a ponta da língua dele, onde ele tem que colocar. Então ele vai durante a noite treinar, se acostumar com isso. Nós temos também outros aparelhos que a gente pode usar como contenção. E quando eu falo que a gente pode usar aqui um aparelho ortopédico funcional como contenção e tudo mais, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não é a mesma coisa você usar um aparelho como esse aqui, por exemplo, tá? Me diz uma coisa, o paciente vai colocar a língua onde aqui? No acrílico? Como é que ele vai? Esse aparelho aqui, por exemplo, que você está vendo, esse é um aparelho que ele tem ali vários grampos de retenção. Esse aparelho fica completamente preso na boca. Ele não cai sobre a língua do paciente. O paciente não tem que ficar empurrando a língua para cima.
Então isso aqui não educa, isso aqui só prende a língua. Elio, você não usa esses aparelhos assim, placa de Hawley com grade para o paciente dormir depois do tratamento? Eu não uso. Eu uso um aparelho chamado SN3 para reeducar a postura da língua. Eu me lembro que na minha especialização, meu professor dizia assim: olha, quando você tiver uma mordida aberta, que tiver contato só lá no último dente, o caso é cirúrgico, viu? Aí você olha a sua teleradiografia lateral, e se na teleradiografia lateral as bases ósseas estiverem muito divergentes, como essa aqui, significa que o paciente é muito vertical, ele tem um ramo curto, você está ferrado. E aí eu queria mostrar esse caso aqui para vocês, que é um caso onde a paciente tinha sim uma dificuldade na respiração. Ela colocava a língua no meio daqueles dentes, empurrando os dois incisivos para frente. Qualquer tipo de contenção que eu vá colocar nessa menina aqui, eu preciso colocar uma contenção, por exemplo, que a língua dela seja direcionada para o palato. Não adianta eu colocar uma grade numa placa no arco superior. Isso não funciona. Essa menina, turminha, ela usou esse aparelho aqui. Nossa, tio Hélio, que aparelho feio. Isso aqui, gente, é vida real, é guerra de consultório, tá? Esse aparelhinho aqui dela, ó, já tá aberto ali na frente, foi usado pra caramba. Mas vocês estão vendo o resultado que tá acontecendo aqui nesse caso? Gente, eu não fiz nada. Eu fiz uma mudança de postura em roda, a gente mandou ela pro otorrino, ela começou a respirar bem, e aí depois, ela utilizando o aparelho e posturando a língua no céu da boca, a mordida, por um passe de mágica, foi fechando. E aí nós temos um resultado como esse. Ah, mas a linda tá aberta na região do pré. Tá erupcionando dentes, turminha. Olha só, pessoal, a radiografia da menina, olha a radiografia dessa paciente que a gente tratou somente com aquele aparelho ortopédico funcional. Só que essa pacientezinha, como é que foi o tratamento dela? Ela aconteceu um pequeno giro da mandíbula, porque a gente tem uma forma de fazer a mudança de postura, de girar essa mandíbula, fechar a mordida, trabalha. Você acaba movimentando dentes? Claro que movimenta dente. Você movimenta a estrutura esquelética? É claro que você movimenta todo o esqueleto em relação, buscando uma oclusão ideal. Claro que muda tudo. Eu sabia, quando lá atrás eu fiz o meu curso de ortodontia, de especialização, eu sabia que existia uma influência tão grande assim, de postura de língua, lábio, respiração e tudo mais. Gente, eu não sabia nunca disso. Eu sabia trabalhar igual um mecânico. O que eu tenho que colocar na boca do paciente que está com atresia? Disjuntor. Pra quê? Pra fazer assim, quebrar o céu da boca do cara no meio e pronto. Só que aí eu lembro direitinho de um professor meu que eu falava assim pra ele: professor, eu fiz a disjunção e aí 6 meses depois recidivou de novo. Aí ele falava assim pra mim: você não pôs contenção? Aí eu falava: gente, mas não é possível, eu pus a contenção, o paciente usa direitinho, então tem que fazer a disjunção de novo. O paciente, a melhor contenção para uma atresia maxilar que você pode colocar na vida de um paciente seu chama-se língua. A língua dele tem que estar no céu da boca, ele tem que estar respirando bem. Ah, mas aí cria estabilidade até na mordida aberta? Óbvio, se a língua estiver no céu da boca, ele está respirando bem. Tem gente que tem que fazer intrusão de dentes posteriores para fechar a mordida anterior, tá bom? Então, turma, quem tem que fazer a intrusão, qual é a contenção para que não aconteça a recidiva da mordida aberta? É essa contenção aqui, ó. É uma contenção que pode ser uma placa de Hawley com o recobrimento oclusal. Quando o paciente fechar a boquinha, aqueles molares que você intruiu, por exemplo, com o mini implante, se você colocar uma placa com recobrimento oclusal de acrílico para ele dormir, ele vai encostar os dentinhos naquela placa com recobrimento oclusal posterior e aí ele vai conseguir, através da musculatura, aquela pequena pressão, porque esse acrílico está invadindo o espaço funcional livre, ele vai conseguir durante a noite promover uma pequena intrusão nos dentes, mantendo a mordida fechada. Isso porque você fez intrusão posterior. Então não sei se vocês estão percebendo, quando você faz extrusão anterior, e quando eu falo extrusão, não precisa colocar aparelho fixo para colocar elástico aqui. Só de você, num paciente com mordida aberta, você tirar a língua, a posição da língua que estava ali entre os dentes, você tirou aquela língua dali, por exemplo, com um aparelho como aquele que eu mostrei, um SN3, tirou a língua, vai acontecer o quê? A erupção dos dentes. É a mesma coisa de fazer uma extrusão. O dentinho vem e todo o rebordo alveolar vem acompanhando. Esse paciente que você fez
a extrusão anterior para fechar a mordida, qual a contenção para ele? Agora você pode anotar, é um SN3. Ah, mas e durante o tratamento eu poderia ter usado alguma coisa, eu poderia ter usado um aparelho ortopédico para também mudar o hábito dessa pessoa? Sim, quase que obrigatoriamente. Que hábito que é esse? De não ficar com a língua no céu da boca. Ah, então tá. Mas o meu paciente ele não podia extruir os dentes anteriores, não. Aí eu fiz uma intrusão posterior. O que eu vou usar? Uma placa, uma simples placa de Hawley com uma grade? Gente, não funciona. Você vai ter que usar uma placa de Hawley com recobrimento oclusal, de preferência com uma altura posterior de no mínimo 3 milímetros. 3 a 4 milímetros tá bom para o paciente usar para dormir. E vou te falar outra coisa, se você usar simplesmente uma placa de Hawley com uma gradezinha, de repente você não prestou atenção na posição da língua dele, não prestou atenção na respiração dele, ele vai continuar lá com a boca aberta assim, ó, o tempo inteiro. Tá vendo televisão? Tá assistindo Orthoflix do tio L, tá lá assim. Os dentes continuam, eles vão voltar a extruir, criatura, com você intruiu, ele vai voltar a extruir. Esse paciente ele tem que ficar com a boca fechada. Só que ele só vai ficar com a boca fechada se ele respirar bem. Então olha a respiração dos seus pacientes, olha onde está a língua dele, porque senão vai recidivar mesmo. O paciente cirúrgico é pior ainda, porque ele teve lá um problema esquelético, que de repente ele trouxe uma carga hereditária, mas ele também tem, você pode ter certeza, é aquele paciente que não tem a maçã do rosto, nunca respirou bem pelo nariz, aí ele opera, ninguém fala nada para ele. Gente, ninguém fala nada para esse paciente. Nós estamos com uma grande deficiência de profissionais que olham para o lado da ciência. A gente está muito mecânico no mercado. E você não pode ficar concorrendo com o mecânico. Sabe o mecânico que cola bracket, empurra, estica e puxa? Aquele que decora o nome de um aparelho e daqui a pouco liga pro protético e fala pro protético fazer. Fala pro protético, faz uma plaquinha com uma grade aí para mim. Você não consegue concorrer com esse profissional, você não consegue. Esse profissional é grande volume, ele cobra baratinho, ele não tem tempo de explicar a ciência para os pais. Porque quando você explica, os pais, eles conversam entre si. As mães principalmente. A mãe leva o filho na escola, ela já fica amiga de 3, 4 coleguinhas da escola ali. O dia que o filho do outro lado tá usando aparelho, ela já pergunta, falou, cadê? Quem que tá fazendo o que aí? Tá usando com quem? Nossa, meu dentista é fantástico, você não quer ir lá não? E eles fazem propaganda para nós. Qual é a posição da língua dessa paciente aqui? Mordida aberta, o incisivo inferior está vestibularizado, intruído, a língua está baixa e essa língua está em cima dos incisivos inferiores. Se você fizer uma contenção fixa para essa paciente e colocar uns esporõezinhos ali, funciona bem? Eu acredito que pode até funcionar bem. Se durante o tratamento você educou a língua para ficar para cima, se ela der um deslize e colocar a língua nos incisivos inferiores, você vai ver que fica show de bola. Só que o que você não pode esquecer é que tem língua de paciente que fica abaixo da coroa dos incisivos. E aí, o incisivo inferior, em vez dele ficar vestibularizado assim, sabe como é que ele fica? Aquela mandíbula para frente e o incisivo para trás. Aí você fala, nossa, é cirúrgico mesmo esse. E esse paciente que tem essa língua bem baixa, esse não adianta você pôr esporão, não adianta você fazer nada com ele, a não ser que você coloque um aparelho que caia em cima da língua dele, para ele empurrar esse aparelho para cima e ficar exercitando essa língua. E inclusive esse aparelho vai incomodar um pouco a língua, a região mais abaixo da cervical dos incisivos. Isso tem que ser feito com ortopedia funcional. Adorei a participação de vocês. Beijo para todo mundo, fiquem com Deus, até breve.